Bom dia, pessoal, tudo tranquilo? Gente, essa videoaula eu vou dar continuidade com relação ao assunto de associação de resistores que nós vimos naquela videoconferência que nós fizemos na outra semana. Então, assim, eu passei para vocês como é que funcionava como é que funcionava a associação de resistores em série e associação em paralelo. Vamos só dar uma relembrada. Então, inclusive, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, para que depois vocês possam rever, inclusive consultar no livro de vocês. Mas lá no livro de vocês ele traz todo o conceito sobre associação de resistores e também o conteúdo que eu estou abordando nessa videoaula. Então, as associações de resistores são usadas quando necessitamos em um trecho do circuito, tá? De um resistor com resistência elétrica diferente da resistência de um único resistor disponível comercialmente. Então, aqui ele dá uma breve introdução sobre o que são essas associações, tá? E que elas são basicamente, elas podem ser feitas de duas formas, em série ou em paralelo, né? Então, aqui nós temos os dois tipos e inclusive a associação mista. Então, no primeiro momento ali vocês têm a associação em série, na segunda figura aqui nós temos uma associação em paralelo, a associação mista e novamente a associação mista, como vocês estão vendo. Na outra aula, então, naquela videoconferência, nós vimos o que era essa associação em série, que é, digamos, um resistor ligado no terminal de saída do outro resistor, tá? E assim eles vão fazendo um enfileiramento de resistores. E, naturalmente, dentro da associação em série, a corrente ela só tem um caminho a seguir. Então, ela só pode percorrer um único caminho, ela só tem um único trajeto. E ali, então, como eu mostrei para vocês, inclusive na outra aula, naquela nossa aula, a corrente que passa no primeiro resistor, como vocês estão vendo aqui, ó, é a mesma que passa no segundo, que passa no terceiro e assim por diante. E todos os resistores que estão associados em série. A tensão total nessa associação é a soma das tensões em cada um dos resistores. Então, nós temos ali a equação que representa, né? Está aqui a tensão total, tensão no primeiro, tensão no segundo, tensão no terceiro resistor e assim por diante. Ainda nós vimos como que determinava, inclusive pela primeira lei de Ohm, né? Como que determinava a resistência soma ou a resistência equivalente desse tipo de associação, que basta, nesse caso, somar as resistências de cada resistor que está presente nesse tipo de associação. Então, nós temos aqui também. E, por último, nós acabamos vendo a associação de resistores em paralelo, né? Onde, como vocês estão vendo aqui no slide, ele trata-se de resistores associados ligando seus terminais em pontos em comum, por exemplo, o ponto A e o ponto B, aonde entre esses dois pontos, tá, eu tenho uma diferença de potencial. Então, significa que todos os resistores R1, R2, R3 ou quantos resistores eu tiver aqui, estão sujeitos à mesma diferença de potencial. Então, a DDP em cada resistor da associação em paralelo vai ser a mesma, como vocês estão vendo na expressão que nós temos aqui. O 1 é igual ao U2, igual ao U3 e assim por diante. A corrente é o que difere. Diferente da associação em série, na associação em paralelo, a corrente é diferente. Se você tiver resistores diferentes, naturalmente, ela vai ser diferente nesses resistores. Como eu falei, se eu tiver resistores diferentes na associação. Então, a corrente total da associação é a soma da corrente que passa no primeiro resistor, a corrente que passa no segundo, corrente que passa no terceiro e a corrente que passa nos outros resistores da associação em paralelo. Então, aqui nós temos a expressão também que nós vimos naquele dia que eu mostrei para vocês, por meio da primeira lei de Ohm, onde o resistor equivalente, 1 sobre o resistor equivalente, é 1 mais R1, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante, quantos resistores eu tiver ligados em paralelo nessa associação. Tá? Então, aqui novamente nós temos um esquema que mostra a corrente total, ela entra no ponto A. Esse ponto A, gente, vamos já começar a analisar ele de outra forma.
Vamos chamar ele de nó. Esse nó, ele vai distribuir a corrente. Então, se eu tiver 4 caminhos, como vocês estão vendo aqui, ó, o ponto A entra uma corrente e nesse nó a corrente se divide em 4 correntes, olha, tá? Então eu tenho corrente I1, I2, I3 e IN, ou quantos resistores eu tiver ligado aqui. E depois no nó B, as correntes somam-se novamente, elas se juntam e formam uma única corrente, que é a corrente total da associação. Tá? Então nós estamos vendo aqui o resistor equivalente, que seria basicamente você substituir todos os resistores da associação por um único resistor, que equivale, por isso que é chamado resistor equivalente, que equivale a todos aqueles resistores que estão presentes na associação. Então nós temos aqui alguns casos particulares, eu inclusive citei para vocês o segundo caso, como vocês estão vendo aqui, ó, que o resistor equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Eu citei nesse caso porque eu falei para vocês que se vocês tiverem 2 resistores em paralelo, vocês podem determinar a resistência equivalente fazendo o produto dividido pela soma, tá? Para 2 resistores na associação em paralelo. Mas o que eu citei para vocês? Que vocês podem se utilizar desta expressão para calcular de toda a associação. Porque vocês primeiro fazem 2 resistores em paralelo, depois vão lá, pega o resistor e faz com outro, mais 2 resistores em paralelo, e assim vão diminuindo a associação de resistores que estão associados em paralelo por meio desta expressão que nós temos aqui, certo? Um outro caso particular e que acabei não falando para vocês, por questão de tempo, é quando nesta associação, vamos voltar aqui, quando nós temos uma associação em paralelo, aonde os resistores têm o mesmo valor. Se os resistores da associação em paralelo tiverem o mesmo valor, para você determinar, vamos imaginar, para você determinar o resistor equivalente, basta você pegar o valor da resistência, que é a mesma de todos eles, e dividir pelo número de resistores que eu tenho. Tá? Então, se nós tivermos aqui, vamos imaginar então o seguinte, vamos pegar o esqueminha aqui novamente, ó, esse esqueminha. Vamos imaginar o seguinte, que R1, R2, R3 e esse Rn tem uma resistência de 20 ohms. Tá? Todos eles têm resistência de 20 ohms. Então eu tenho 4 resistores com o mesmo valor de resistência. Para determinar o valor da resistência equivalente desse tipo de associação, bastaria eu pegar o valor da resistência, que todos eles têm a mesma, que seria o valor de 20 ohms, e dividir por 4. Então eu teria uma resistência equivalente igual a 5 ohms. Tá? Então, nesse caso, esse é um caso em particular, quando você tem os resistores associados em paralelo que possuem o mesmo valor de resistência. Então, basta pegar o valor da resistência, dividir pelo número de resistores. Então, esses são alguns casos que acabou, naturalmente, que o primeiro caso, que é você ter os mesmos resistores, eu acabei não falando pela questão do tempo, e o segundo caso eu tinha falado já para vocês. Associação mista. O que é associação mista? É a mistura deles, gente. Como eu falei para vocês, inclusive naquela videoconferência. Então, você tem associação em série e associação em paralelo. Aqui nós temos simultaneamente, tá, pessoal? Então, dá-se o nome da associação mista de resistores, associação que contém simultaneamente as associações de resistores em série e em paralelo. Como vocês estão vendo aqui, ó, gente, certo? Como é que a gente trabalha com isso? Da mesma forma, você vai diminuindo o circuito. Então, o cálculo da resistência elétrica do resistor equivalente deve ser feito a partir das associações individuais, em série ou em paralelo. Para isso, devemos simplificar o esquema da associação. Por isso que eu disse, você tem que ir diminuindo a associação. Então, nesse caso, é interessante que vocês vão desenhando. Vocês vão fazendo as associações, vão reduzindo. Tem uma associação em paralelo aqui, eu consigo trabalhar com ela, eu determino o resistor equivalente, faço o desenho com o resistor equivalente e continuo resolvendo os resistores até encontrar realmente o único resistor da associação.
naturalmente respeitando as regras da associação em série e da associação em paralelo. Lembrem-se bem disso. Um dos pontos que é interessante citar aqui é sempre você seguir pelo nó, pegar um nó, né, determinar entre dois nós que tipo de associação eu tenho entre dois nós consecutivos. Analise esses nós, lembre-se de fazer esses nós, tá? Que são os pontos entre os resistores. Aqui nós temos um fusível, tá? Que inclusive eu não falei da outra vez, mas é um elemento de proteção de um circuito elétrico que permite inclusive limitar a corrente máxima em um determinado trecho. Isso você pega em qualquer equipamento eletrônico, numa TV, num rádio, você vai ter um fusível. Até em régua de extensão, tá? Ele tem um fusível. Por quê? Se der, digamos assim, a corrente passar do limite, ele rompe. Então ele é um sistema de proteção do circuito elétrico. Em casa, alguns podem pensar, mas em casa também tenho na rede elétrica. Algumas casas possuem ainda um fusível, parece um botãozão grande assim, tá? Então um parafusão grande que ele fica lá, mas é a mesma coisa. Hoje, na maioria das vezes, em casas, eles não colocam fusíveis, mas eles colocam disjuntores. Então os disjuntores eles funcionam como um sistema de proteção, só que ele desarma, ele não é algo que queima, mas ele desarma, tá? Então o fusível ele é especificado pelo valor máximo da corrente que pode atravessá-lo, sem que ocorra a fusão. O fusível deve ser ligado em série, num trecho de circuito que se deseja proteger. Por que tem que ser ligado em série? Naturalmente, como eu falei para vocês na videoconferência, se for ligado em série, se eu interrompo um trajeto, naturalmente todos os outros trajetos vão ser interrompidos. Então o fusível é um dos sistemas que tem que ser ligados em série, vamos supor, com o equipamento que você vai trabalhar. Então, no equipamento elétrico ou no equipamento eletrônico, na entrada de energia elétrica, ele já aparece o fusível, que é digamos assim, como é que eu posso dizer? Agora me faltou a palavra. Mas é a parte do circuito que é chamado de fonte, é como se fosse uma estação, é a primeira parte do circuito onde entra a energia elétrica. Então, o cabo da rede que vem na tomada e liga no circuito, naquele setor, tá, você já encontra primeiramente um fusível. Então, quer dizer que se der algum problema e, vamos supor, passa uma corrente maior e ele vai encontrar o fusível, se pegar o fusível e queimar o fusível, ele protege todo o sistema. Então, numa TV, quando eu costumava trabalhar com a parte de eletrônica, as TVs, a primeira coisa que a gente verificava se a TV parou de funcionar era o cabo. Se não era o cabo, nós íamos direto para o fusível. Na maioria das vezes, o fusível ele estava rompido. Ou seja, ele foi um sistema de proteção por causa de um pico de energia, possivelmente. A corrente que entrou ali era maior que o fusível e ele rompe o fusível. Então, nesse caso, os fusíveis são elementos de proteção de um circuito elétrico. Ainda dentro de associação de resistores, temos uma parte que é chamada de curto-circuito. O que é o curto-circuito? É quando entre dois pontos de um circuito elétrico é conectado um condutor sem resistência elétrica. No que nós podemos dizer sem resistência elétrica? Quando nós trabalhamos com associação de resistores, nós desconsideramos a resistência elétrica dos fios de ligação. Tá? Então nós imaginamos que esses fios que fazem o transporte da energia elétrica que passa pelos resistores, que sai da bateria e passa pelos resistores, nós desconsideramos que eles tenham a resistência elétrica. Tá? E nesse caso, os pontos que antes apresentavam uma diferença de potencial passam, então, a apresentar uma diferença de potencial nula. Ou seja, os pontos são os mesmos. Lembre-se que diferença de potencial nula corresponde ao mesmo ponto. Inclusive, isso nós vimos em parte de campo elétrico, de eletrostática, aquelas diferenças de potenciais. Portanto, em um trecho do curto-circuito, todos os pontos são equivalentes. Ou seja, são iguais. O potencial nesses pontos é o mesmo. Então, aqui nós temos um exemplo, como vocês estão vendo. Se a corrente saísse daqui, ó, de A, entrasse aqui, nós temos um fio no meio, que tem as resistências 999, tá? E nós temos aqui em cima uns fios que fazem as ligações, ó, podem notar, ó. Estão vendo? Esses fios aqui correspondem a trechos onde, de certa forma, são o mesmo trecho, ó,
Porque eu não tenho resistência entre esses pontos aqui, ó. Estão vendo? Eles não têm resistência. Então corresponde ao mesmo trecho. Esse fio que passa aqui, de sair do meio desses dois resistores de 9 ohms, também, ó, não tem resistência, não tem resistência, não tem resistência, não tem resistência, não tem resistência. Corresponde ao mesmo potencial. Então todos esses potenciais é o mesmo B, tá? E todos esses pontos aqui, todo esse fio, corresponde ao mesmo potencial A. Inclusive, se nós fôssemos determinar essa associação, ela não é uma associação em série como vocês estão vendo aqui. Parece ser uma associação em série, correto? Olha, pode notar, tá? Como se fosse um ligado atrás do outro. Mas analisem primeiro, o nosso primeiro resistor de 9 ohms aqui, ó, ele está no potencial A e no potencial B. O meu segundo resistor de 9 ohms, ele está ligado ao potencial B e ao potencial A. O meu terceiro resistor de 9 ohms, ele está ligado ao meu potencial A e ao meu potencial B. Estão vendo que o desenho mostra como se ele fosse em série, porém, devido àqueles fios que, de certa forma, estão ocasionando um curto, tá? Transformam essa associação em uma associação em paralelo. Nós temos esses três resistores de 9 ohms associados em paralelo devido às ligações com fios que nós estamos vendo ali. Então, naturalmente, esses três resistores conectados aos pontos A e B, os três resistores estão associados em paralelo e o resistor equivalente dos três é 3 ohms. Aqui nós temos alguns medidores elétricos ideais, tá? Que a gente utiliza, principalmente se é utilizado quem trabalha com eletrônica, quem trabalha na parte elétrica, tá? Para que servem esses medidores elétricos? A principal função, a determinação de medidas grandezas elétricas de um circuito elétrico, pode ser feito com um multímetro. O que é um multímetro? Ele faz a leitura de tensão, faz a leitura de resistência. Se você trabalhar com transistor, dependendo do multímetro, ele faz a leitura do ganho do transistor. Então ele tem várias funções em um único medidor elétrico. Por isso que ele é dito multímetro. Ele lê tensão, resistência, corrente, tensão em corrente contínua, corrente contínua, corrente alternada. Então ele faz toda essa leitura. Então ele é, digamos assim, um aparelho essencial para quem trabalha com parte de eletrônica e eletricidade. Dizemos que um medidor é ideal quando sua inserção no circuito não provoca alterações nas intensidades de corrente ou nas diferenças de potencial. Então, um amperímetro é um aparelho que permite medir a intensidade da corrente elétrica aí, que passa por um determinado ponto do circuito. E lembre-se bem, o amperímetro, para medir a corrente, ele deve ser conectado em série. Tá? Lembrem-se disso. Ele tem que ser conectado em série em um trecho do circuito, de modo que a corrente que atravessa é a que se deseja medir. Então não se liga um amperímetro em paralelo. O mesmo tem que sempre ser ligado em série no fio ou dentro do circuito elétrico. E naturalmente tem que ter uma resistência baixa, para que ele não interfira na leitura, para que a leitura seja mais precisa possível. Tá? Então nós temos aqui um amperímetro ideal, resistência 0. Tá? O símbolo do amperímetro, como vocês estão vendo, é um Azinho com a setinha aqui que indica que ele é um medidor de corrente, é um A, um amperímetro. O voltímetro é diferente, ele não pode ser ligado em série. É um aparelho que permite medir a diferença de potencial U entre dois pontos de um circuito elétrico. E esse aparelho tem que ser conectado em paralelo e não em série como um amperímetro. Aos dois pontos que se deseja, nesse caso, aos dois pontos que a gente deseja medir a diferença de potencial. Então o voltímetro deve ter resistência elétrica bastante alta, porque você quer saber a diferença de potencial. Por isso que no voltímetro ideal, a resistência ela tende ao infinito. Tá? Então ela tem que ser uma resistência elétrica alta para você conseguir. E nesse caso, o símbolo, como vocês estão vendo aqui, é um V, né, com uma seta dizendo que corresponde a um voltímetro. Então cuidado com esses medidores elétricos, porque na maioria das vezes eles aparecem em questões de vestibulares, questões de Enem,
e tem que cuidar como que eles estão ligados. Às vezes é uma pegadinha. Às vezes coloca um amperímetro ligado em paralelo ou um voltímetro ligado em série. Então tem que cuidar com isso. Sempre lembrar, amperímetro mede corrente, então tem que estar ligado em série. Voltímetro mede tensão, então ele tem que estar ligado em paralelo, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês, inclusive, deixa eu voltar aqui para vocês verem, algumas situações de curto-circuito que nós vimos aqui anteriormente. Eu vou mostrar para vocês direto num simulador, daí fica mais fácil para vocês visualizarem o que acontece. Então aqui eu tenho um simulador, e esse simulador aqui, ele nos possibilita montar um circuito elétrico. Tá? Então aqui eu vou colocar uma bateria, certo? Vou colocar uma bateria. Vamos colocar alguns fios de ligação, né? Ó, ligamos aqui. Mais um fio de ligação aqui. Colocar um fio de ligação aqui, certo? Mais um fiozinho aqui. E vamos colocar um resistor, né? Só para a gente ter uma ideia. Opa, esse meu resistor aqui ele não estica. Então vamos colocar assim, ó. Aqui. E aqui. Vocês estão vendo que a corrente ela está saindo, ela está saindo da bateria, porque eu tem uma diferença de potencial, tá? Tá percorrendo os fios que nós estamos considerando como fios de resistência nula ou resistência bem baixa, tá? E estão atravessando o nosso resistor. Então, naturalmente, nós temos uma resistência aqui ligado diretamente na bateria. Vamos desligar aqui e vamos colocar mais um resistor. Vamos colocar um resistor em série. Vocês estão vendo que eu liguei esses dois resistores em série. Estão vendo o que aconteceu com a corrente? Devido aos dois resistores, a corrente está indo mais devagar. Isso significa o seguinte, que a corrente, devido às resistências, que agora estão em série, então nós temos um resistor equivalente de 20 ohms, a intensidade da corrente diminuiu. Tá? Deixa eu cortar aqui novamente e vamos colocar mais um resistor. Aí. E olha o que acontece? A corrente diminuiu ainda mais a sua intensidade, certo? Bem, o que nós estamos vendo aqui é um esqueminha para vocês verem de forma mais lúdica. A pilha, os resistorzinhos ali, tudo tranquilo. Naturalmente, que em um problema vocês vão encontrar esse circuito dessa forma. Assim, tá? Com os símbolos. Deixa eu até tirar a corrente aqui, ó. Esses seriam os símbolos de um circuito em série. Então, os três resistores, como vocês estão vendo aqui, ó, 10, 10 e 10. E lá nós temos a bateria de 9 volts. Vamos novamente mostrar a corrente aqui para a gente ter uma noção. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou vamos testar a diferença de potencial. Como que nós vamos trabalhar com essa diferença de potencial? Eu quero determinar a diferença de potencial nesse meu resistor aqui, correto? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar esse voltímetro, tá, em paralelo com o meu resistor. Olha aqui, ó. Eu tenho que ligar ele em paralelo, eu não posso ligar ele em série, tá? Então eu estou ligando em paralelo com o resistor que eu quero testar. Então vocês estão vendo aqui que o meu voltímetro está marcando 3 volts nesse resistor. Se eu testar nesse outro resistor aqui, ó, ele também vai marcar 3 volts e aqui também vai marcar 3 volts, ó, em cada um dos resistores. Se eu testar dos 3 resistores ao mesmo tempo, ele marca os mesmos 9 volts que eu tenho da bateria, correto? Então quer dizer, eu posso, no caso, substituir esses meus 3 resistores aqui por um resistor de 30 ohms, ou seja, porque eu tenho eles associados em série, correto? Para medir a corrente, bem, deixa eu tirar o meu voltímetro daqui e vamos medir a corrente, tá? Inclusive, hoje nós temos amperímetros que fazem esse tipo de medida. Eu posso, com o tipo de um alicate, o amperímetro. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho esse amperímetro aqui para vocês darem uma olhada. Aonde, por meio
de um alicate, isso daqui, ó. Tá? Ele faz a medida da corrente, apenas a gente colocando ele, digamos assim, abracando o fio, né? Então, deixa eu pegar um fiozinho aqui, mais ou menos, que não vai atrapalhar ali. Seria algo nesse sentido. Então, você tem o fio, está passando corrente aqui, com um amperímetro você consegue, então, determinar dessa forma, tá? Você consegue determinar dessa forma a corrente que está passando no fio. Esse simulador ali é igualzinho isso daqui, ó. Então, é esse tipo de amperímetro aqui que aquele simulador tem ali, tá? Naturalmente que se eu tiver um outro amperímetro, vamos pegar aqui novamente na nossa simulação, se eu vier aqui e quiser medir a corrente, vamos pegar esse amperímetro, eu vou ter que ligar ele em série com o circuito. Dessa forma aqui, ó, aqui e aqui. Olha lá, estão vendo como é que ele ficou? Agora não consigo virar, agora ele está meio de ponta cabeça lá, mas ele dá 0,30 amperes. Mesma coisa que se eu medir com o meu amperímetro mais moderno, tá? Mas é só então para vocês lembrarem com relação a isso. Bem, aqui eu mostrei um circuito, nesse caso, em série, mas e como é que seria um circuito em paralelo? Vamos colocar aqui um circuito em paralelo, tirar isso daqui, vamos mudar aqui, opa. Vamos colocar lâmpadas, lâmpadas ficam melhores. Só para a gente ter uma ideia. 2, 3 lâmpadas. Então vamos colocar um fiozinho aqui, outro ali, mais um fio aqui. Aqui. Não quero ainda só isso. Ó. Vocês estão vendo que está percorrendo, a corrente está saindo, iluminou, beleza. Vamos ligar mais este daqui, mais essa lâmpada, joia. Aqui. Aí você pergunta, mas lâmpada é resistor? Sim, eu posso considerar a lâmpada como um resistor. Inclusive, como eu mostrei para vocês, as lâmpadas... mostrei não, mas eu falei para vocês naquela nossa videoconferência que as lâmpadas elas têm que aquecer. Então a lâmpada de tungstênio, aquela lâmpada amarela que gasta pra caramba, tá? Ela aquece, ela tem que aquecer o filamento para então depois se iluminar. Então quando ela tá acesa, significa que aquele filamento de tungstênio dela está em brasa. Então ela está aquecendo, ela é um resistor. Como vocês estão vendo aqui, eu associei 3 lâmpadas em paralelo. Então quer dizer que se eu vim aqui e desconectar uma lâmpada, ela não interfere nas outras. Que foi inclusive o que eu citei para vocês que acontece dentro da residência. Então queima lá a lâmpada de um quarto, mas ele não vai interferir na cozinha. Da mesma forma que se queimar a lâmpada da cozinha, não interfere na lâmpada do quarto. Tá? Bem, o que nós estamos vendo aqui é um sistema em paralelo. Tá? Um circuito em paralelo. Inclusive, se eu fosse medir a diferença de potencial em cada uma das lâmpadas, eu teria que ligar o meu voltímetro também em paralelo. Olha aqui, ó. Então ele vai dar 9 volts, como vocês estão vendo. Tá? Se eu tivesse que determinar a corrente, teria que pegar um amperímetro, vir aqui e ligar em série com o nosso sistema. Mas uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. E se eu provocar um curto-circuito nesse meu sistema? Como é que ele fica? Olhe bem o que acontece. Se eu ligar um fio aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo provocar um curto só na primeira lâmpada aqui. Ó. Olha lá. Não adianta. Só na primeira lâmpada não dá. Eu provoquei um curto-circuito em todo o meu sistema. Quando eu provoco um curto-circuito, a corrente que sai da pilha, ela volta e passa na pilha de novo. Então isso faz com que a pilha consuma toda a energia que ela mesma está fornecendo. E isso ocorre o quê? Um curto-circuito fazendo com que a pilha estoure. Isso acontece em bateria ou acontece numa
numa tomada de casa, mesma coisa. Vamos tirar esse nosso fio de curto-circuito aqui. Isso, vamos jogar ele para lá. E vamos religar a nossa associação em paralelo. Quando eu coloquei o meu fio neste ponto e neste outro ponto, eu provoquei um curto-circuito em todo o sistema em paralelo. Vamos só fazer nessa última lâmpada aqui, vamos ver se eu consigo. Não, mas ele vai dar a mesma coisa. Ó, ele dá a mesma coisa. Ele faz com que todo o circuito entre em curto, tá? Então nós teríamos isso daqui. Deixa eu refazer um circuito em série aqui para a gente ter uma ideia como que ocorre o curto-circuito. Ou seja, vocês viram que se eu provoco um curto numa associação em paralelo, nesse caso, as minhas lâmpadas, de certa forma, elas são inutilizadas, tá? Então é a mesma coisa se eu fizesse isso daqui, ó, tirasse as lâmpadas e deixasse o circuito em curto. Mesma coisa. Aquelas minhas lâmpadas estão ali só portarem, mas elas não funcionam mais, elas entraram em curto porque elas estão ligadas direto no mesmo ponto. Então, elas não têm mais sentido para nós, tá? A mesma coisa seria isso daqui. Vamos colocar um sistema em série agora. Eu tenho aqui um sistema em série e vamos provocar um curto-circuito em algumas lâmpadas, né? Vamos colocar lâmpadas aqui que é mais legalzinho de ver. As lâmpadas em curto. Lembrem-se que, como eu falei para vocês, vocês não vão ver desenho assim. Vocês vão ver os esquemas como isso daqui, ó, tá? Só tirar o convencional. Vocês vão ver esquemas como esse daqui, um esquema elétrico onde mostra a bateria, os resistores, que no nosso caso são lâmpadas ou poderia ser resistores sem problema nenhum, tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, ver mais facilmente isso. O que nós estamos vendo aqui é que, deixa eu fazer o seguinte, vou aumentar a potência dessa bateria aqui. Vamos colocar uma bateria em série, né? Para dar mais luminosidade. Aí. Então, o que nós estamos vendo aqui é que nós temos 3 lâmpadas em série. Se eu cortar uma delas, pronto. Nenhuma das outras duas vai funcionar. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos provocar um curto nessa lâmpada. Eu vou provocar um curto nessa primeira lâmpada aqui. Vamos ver como é que ficaria provocando um curto nessa lâmpada. Eu estou ligando uma fiação dessa forma aqui, ó. Quando eu provoco um curto num resistor em série, vocês estão vendo que a corrente ela não passa mais aqui. Então essa lâmpada ela está inviabilizada. Não existe mais essa lâmpada para o circuito, na verdade. Então a corrente ela vai escolher o caminho onde eu não tenho resistência. Então ela escolhe o caminho onde não tem resistência e vai para a próxima. Ah, mas eu quero provocar mais um curto. Então vamos provocar um curto numa outra lâmpada aqui. Vamos provocar aqui, ó. Ou olha aí, ó. A minha última lâmpada ela não está em curto, tá? Mas as duas lâmpadas que eu provoquei o curto, elas já não funcionam mais, então elas entraram em curto-circuito, certo? Porque de certa forma, o potencial onde elas estão ligadas é o mesmo. Se eu desse um nome para esse potencial A, como potencial A, isso seria A e A. Então esses pontos seria o ponto A, o mesmo potencial. Então quer dizer que essas duas lâmpadas elas estariam com os terminais ligados somente no ponto A. Então quer dizer, não existe diferença de potencial, não existe corrente passando por elas. Então automaticamente elas estão em curto-circuito. Então lembrem-se disso, tá, pessoal? Que eles podem aparecer dessa forma aqui, tá? Cuidado quando vocês pegarem alguma questão de vestibular, algum exercício. Cuide para se tem algum fiozinho meio sacana ali ligado num terminal, no outro, sem resistência nenhuma, certo? Então aqui nós finalizamos essa parte de resistores, de associação em resistores, série, paralelo, mista e curto-circuito, beleza? Dúvidas, qualquer coisa, coloquem lá no WhatsApp ou até mesmo na plataforma, para então nós fazermos uma videoconferência e sanar as dúvidas que vocês ainda
vão encontrar, certo, pessoal? Então, até a próxima aula, e na sexta-feira eu estarei disponibilizando algumas questões com relação a essa parte do conteúdo. Valeu, gente. Até mais.